Olá, saudações tradicionais. Sou Yalorixá Adriana de Omolu, coordenadora nacional do FON Sampótima, Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Estou aqui em mais um episódio para conversarmos sobre o PL Makota Valdina, PL 1279/2022. Então, no episódio anterior, nós colocamos, assim, breves linhas sobre o que é o PL Makota Valdina, sobre o que ele traz, o que ele dispõe, no caput do seu artigo, no artigo 1º, e agora a gente entra no artigo 2º do PL Makota Valdina. Então, o artigo 2º do PL Makota Valdina, ele vai falar sobre conceitos. Então, vamos lá. O PL trata do marco legal, mas também trata de um marco conceitual. E é importante que a gente entenda o que são esses marcos, Então, o marco conceito legal, ele vai tratar de políticas para os povos tradicionais de matriz africana, mas ele pressupõe que se entenda do que estamos falando. Então, ele vai trazer conceitos que são extremamente importantes para que, a partir deles, se entendam as propostas de política colocadas. Lógico que nós queríamos, no primeiro momento, lançar como um estatuto, mas nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, e nós temos o Estatuto das Cidades. Então, como foi falado no encontro anterior, a gente tratou de dizer do que se tratava o PL, que inclusive ele altera esses dois estatutos. Então, ele não se apresenta como estatuto, se apresenta como um projeto de lei. No artigo 2º, ele apresenta esses conceitos. Então, hoje eu vou trazer o conteúdo do nosso PL, tá bom? No seu artigo 2º. Então, para efeitos desta lei, entende-se por inciso 1. Então, artigo 2º, inciso 1. Povos tradicionais de matriz africana, POTMA. Grupos culturalmente diferenciados, com formas próprias de organização social em territórios constituídos a partir de valores civilizatórios e da cosmovisão trazidas para o país por africanos e africanas durante o sistema escravagista e transmitidos pela oralidade, que se reconhecem como descendentes de povos africanos, especialmente dos povos Banto, Jeje e Yorubá. No inciso 2, ele vai tratar do que são comunidades tradicionais de matriz africana. Espaços sociais constituídos pelos africanos ou sua descendência no Brasil, a partir da cosmovisão e ancestralidade africanas e da relação destas com as populações locais e com o meio ambiente, caracterizados pela vivência comunitária, pelo acolhimento e pela prestação de serviços à comunidade, onde tomam forma a cultura, as representações, os valores, o conhecimento e a relação com os sagrados e as práticas ancestrais. No inciso 3, ele vai tratar do conceito de territórios tradicionais de matriz africana. Então, o que ele nos diz? Espaços físicos com denominações diversas nas várias regiões do país, como terreiro, roça, barracão, casas de tradição, axé, batuque ou outras denominações que conheçamos ao longo de nossas vidas, de nossas histórias e do que ouvimos. Constituídos pelos africanos e ou sua descendência no Brasil, no processo de insurgência e resistência ao escravismo e ao racismo, a partir da cosmovisão e ancestralidade africanas,
e da relação desta com as populações locais e com o meio ambiente, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condições para sua reprodução cultural, social, religiosa e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas transmitidas pela tradição. Já no inciso 4, vai falar sobre o que são autoridades tradicionais de matriz africana. E o que nos diz? Que são as matriarcas e os patriarcas da comunidade tradicional, investidos da autoridade que a ancestralidade lhes confere. A ancestralidade, nós estamos falando de orixá, de Vodum e de Inquice, a depender do povo a qual se pertença. No inciso 5, vai falar o que são lideranças tradicionais de matriz africana, que são as demais lideranças constituídas dentro da hierarquia própria dos territórios e das unidades territoriais tradicionais. Já no inciso 6, vai falar sobre o que são as unidades territoriais tradicionais, que nós chamamos de UTTs. Espaços certificados necessários à reprodução cultural, social e econômica das comunidades, utilizados de forma permanente ou temporária. Quando a gente fala de UTT, comunidade tradicional, e quando a gente fala de um outro tempo que ele traz, que é comunidades tradicionais de matriz africana, nós estamos falando especificamente de terra, território e territorialidade, certo? Que depois a gente vai, mais lá para frente, trazer uma discussão sobre essas questões que são extremamente importantes. Falar sobre matriarcado, sobre terra, território, territorialidade, sobre infância na matriz africana, sobre a senioridade na matriz africana, sobre relações geracionais, sobre as relações de gênero dentro da tradição da matriz africana, entre outras temáticas necessárias à compreensão do que é essa tradição, esse povo do qual eu venho falando desde o primeiro encontro lá atrás, que começa com o que é o Holocausto da Escravidão, certo? Voltando ao PL. Inciso 7. Aqui nós tratamos sobre soberania alimentar. Direito de cada comunidade de manter e desenvolver seus alimentos conforme sua tradição, diversidade cultural e produtiva, considerando a linha A, alimento tradicional, todo alimento que pode ser compartilhado com a divindade e a ancestralidade. Então, aqui nós estamos falando de tudo, porque tudo que a gente come, a gente compartilha com o nosso sagrado, com as pessoas de dentro da nossa comunidade, que a gente fala que é da nossa Ebé, para o povo Yorubá, e com a comunidade do entorno. Então, aqui a gente está falando desse alimento que a gente prepara para compartilhar. Alimentação tradicional. Aquela constituída dentro de um processo ritualístico que inclui a produção, o beneficiamento, o preparo e o consumo dos alimentos. Então, a gente tem o alimento, que é aquele que a gente adquire, que é tanto a proteína animal quanto as raízes, os vegetais, os grãos, tudo que envolve aquilo que nós nos alimentamos, certo? Que inclui também o mel, que inclui o azeite de dendê, que inclui azeite de oliva. Então, tudo aquilo que a gente tem, que a gente coloca e trabalha, como também o camarão seco e outros, tá certo? E quando a gente fala de alimentação, é todo esse processo, desde o preparo até o consumo, nessas 3 condições, com o sagrado, com a comunidade e com o entorno. Abate tradicional. O sacro ofício
dos animais de forma doméstica e ritualística, com processos de higienização e esterilização com a garantia de não sofrimento. Aqui cabe também um outro momento, que é o de discutir o que é isso para nós, a partir de políticas que garantem o direito à comida de verdade. E aí, a partir disso, como se dá a atuação nossa dentro dos espaços de participação e controle social, mas também da indicação de políticas públicas de alimentação a partir da nossa tradição. Então, tudo isso é importante, né? Tudo isso é muito importante entender. No inciso 8, nós falamos de formas próprias de organização dos povos tradicionais de matriz africana. Organização por meio de trabalho comunitário em que cada membro exerce sua função, visando a harmonia de todos os seres vivos. E aqui nós estamos falando da forma como nós, de fato, vivemos dentro das nossas comunidades. No inciso 9, trata-se dos recursos naturais para os povos tradicionais de matriz africana. Recursos minerais, recursos vegetais e recursos animais existentes dentro ou fora do seu habitat e viveiro naturais, utilizados conforme a tradição das comunidades. Então, aqui a gente está falando de aquilo que a gente se relaciona, né? Então, aqui tem uma questão forte de discussão de como nós somos aqueles e aquelas que protegemos, que cuidamos, que nos relacionamos de uma forma sustentável com todas esses recursos naturais, tá bom? Inciso 10. Saúde dos povos tradicionais de matriz africana. Equilíbrio entre o corpo, a mente, a ancestralidade africana e os recursos naturais. Se é equilíbrio, é sustentabilidade. Inciso 11. Sagrado. O que é o sagrado para os povos tradicionais de matriz africana? É a vivência contínua com o divino através de práticas sagradas e da relação com a ancestralidade. Aqui nós estamos falando de toda essa ritualística do nosso sagrado, da forma como a gente canta, louva, comemora, festeja, conversa e pede e agradece, porque toda a nossa vida é a partir deste lugar, dessa ancestralidade que nos move, nos dá vida e existência, né? E condição para continuar vivendo e lutando pelo nosso direito a existir com dignidade. No inciso 12, a gente está falando de inclusão dos povos tradicionais de matriz africana. Adoção de políticas públicas e ações afirmativas para possibilitar que a cultura destes povos seja preservada e protegida, reconhecendo sua ascendência africana. Aqui nós estamos falando de reparação histórica. Aqui começa a questão que nos move a nossa luta. No inciso 13, nós estamos falando das políticas públicas para os povos tradicionais de matriz africana. Ações e programas estatais, veja bem, estatais, não de governo, estatais, elaborados e executados com a participação de representantes, desses povos nas instâncias decisórias para a proteção das comunidades, promoção do seu desenvolvimento e reparação histórica do crime contra a humanidade que foi a escravidão. Então, aqui a gente está reivindicando, né, ações e programas, mas também a nossa participação ativa na construção dessas políticas, no monitoramento, né, e no acompanhamento e também dentro dos próprios programas, fazendo a coisa acontecer. Isso é importante. Isso é reparação.
No inciso 14, nós falamos de ações afirmativas. Ações do poder público para a inclusão dos POTMA à sociedade brasileira e para a preservação de suas características, consistindo em medidas adotadas pelo poder público e ou pela iniciativa privada, com a finalidade de assegurar o gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais desses povos e como forma de reparação histórica do crime contra a humanidade que foi a escravidão. Olha só, aqui nós continuamos falando de reparação histórica. Aqui nós estamos falando do nosso direito de equidade e que a lei que é para um seja que é para todos e todas e todes, né? E nós não estamos fora disso. No inciso 15, nós estamos falando do que é o conceito de intolerância. É um ato ou conjunto de atos ou manifestações que denotam desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, características, tradições, convicções ou opiniões de povos tradicionais de matriz africana, podendo manifestar-se como violência ou como marginalização e exclusão destes, de suas comunidades ou de suas lideranças tradicionais, e aqui eu incluo autoridades, em qualquer esfera da vida pública ou privada. Então, assim, aqui a gente vai dando forma àquilo que nos ataca e que é preciso compreender, porque ao compreender você sabe o que vai combater. Então, no artigo, né, a gente vem para o artigo 3º, e eu vou fechar com ele, né, hoje. O artigo 3º coloca que o poder público adotará políticas públicas e ações afirmativas para assegurar a sobrevivência e o desenvolvimento sustentável dos povos tradicionais de matriz africana, incluindo medidas nas áreas de saúde, soberania alimentar, educação, cultura, habitação, assistência social, meio ambiente, economia solidária, trabalho e geração de renda, acesso à terra, turismo, segurança, proteção e promoção dos direitos humanos desses povos, especialmente da igualdade racial e dos direitos das mulheres, jovens, idosos e idosas, pessoas com deficiência, e aqui inclui-se neurodivergentes também, e pessoas LGBTQIAPN+. Hoje nós paramos por aqui, mas eu quero dizer que nós estamos num momento de pensar nessas políticas de reparação para aqueles que, mesmo dentro da população negra, são alijados, são excluídos na condição de povo tradicional de matriz africana, que manteve o legado daqueles que para cá foram transladados através do Holocausto da escravidão. Nós estamos falando de um povo que sempre é colocado na visibilidade. A nossa luta, a nossa militância se dá nesses espaços a partir do lugar de povo e não de religioso, porque é o que nós não somos. Nós temos um sagrado, e esse sagrado é ancestral e nunca se deu na perspectiva de religião, né, de instituição religiosa. Mas foi um momento importante pensar que, num primeiro momento, como estratégia de resistência, nos considerarmos como tal, porque naquele momento era importante construir um lugar que nos desse, né, o direito, como qualquer outro, ao respeito. Mas como podem ver, nós somos mais complexos e mais amplos do que um aspecto que nos define. No próximo encontro, a gente dá continuidade a essa aprendizagem, essa leitura, essa conversa sobre o PL 1279, PL Makota Waldina. Espero que a minha leitura tenha sido uma leitura compreensível para quem me ouve. Um grande beijo e que Orixá seja sempre por nós, assim como Vodunce e Inquice. Até mais.